Fala, rapaziada, ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o História Contada, onde a gente traz aqui uma história legal de bastidor, referente ao jornalismo, referente ao futebol, que a gente aqui no canal Atenção Vascaínos acabou vivenciando. A gente revela aqui alguns bastidores importantes de alguns momentos, principalmente ligado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que eu peço sempre para você fazer o seguinte logo de cara. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É muito importante você compartilhar, ainda mais se você gostar do conteúdo. A gente quer chegar a 100 mil inscritos também aqui no canal Ave Mais e eu conto demais com a sua audiência e a sua contribuição, deixando o like e compartilhando para chegar a outros vascaínos. Olha, nessa história contada aqui, eu vou a um ano muito difícil para o torcedor do Vasco. Eu vou a 2013. Porque em 2012, a Rádio Globo, onde era a minha meta de vida, trabalhar na equipe esportiva da Rádio Globo, porque eu escutava desde pequeno, fiz jornalismo para trabalhar em rádio e fiz jornalismo também para trabalhar na equipe esportiva da Rádio Globo. Graças a Deus, tudo culminou com grande potência, com grande trajetória que eu fiz até chegar à Rádio Globo. E em 2012, houve uma troca, uma histórica troca de locutores esportivos. O José Carlos Araújo, com boa parte da equipe, com Gilson Ricardo, com Gerson, Jorge Eduardo, saíram da Rádio Globo, toda essa equipe, e foram fazer o projeto da Bradesco Esportes. Nessa ocasião, o que faz a Rádio Globo? Vai à Rádio Tupi e recontrata, depois de muitos anos, Luiz Penido, que já tinha uma vivência na Rádio Globo, mas volta como locutor principal. E aí, por conta dos buracos, entre aspas, deixados por grande parte da equipe que tinha ido à Bradesco Esporte junto com José Carlos Araújo, eu fui contratado nessa leva pelo, então, diretor de esporte da Rádio Globo na época, o Gilmar Ferreira. E aí, eu chego na Rádio Globo ainda muito inexperiente, principalmente na questão de estar numa grande rádio esportiva que era a Rádio Globo. Eu já tinha feito repórter aéreo em grandes emissoras, já tinha trabalhado com rádio esportivo na Bandeirantes, já tinha feito em outras rádios pequenas, na Tamoio, enfim. Já tinha feito rádio esportivo, mas não numa grande rádio, com uma estrutura que você faz programas, que você faz reportagem, que você vai até o dia a dia do clube, enfim. E em 2012 eu chego muito naquela questão de produção, reportagem, mas muito mais coordenação de estúdio, fazer roteiros, até mesmo trabalhar para ajudar os repórteres em questão de apuração, em questão de ajudar em áudio, até mesmo a rapaziada da sonoplastia, enfim, era muito mais um trabalho de bastidor do que propriamente colocar a voz no rádio em si. Botava muito pouco, entrava muito pouco no ar, mas era um trabalho mais de formiguinha. E em 2013, com um pouco mais de cancha, com um pouco mais de experiência, eu começo a fazer principalmente a folga de alguns repórteres, grandes repórteres experientes, Cláudio Perrot, o próprio Gustavo Henrique, dando choque, que hoje está aí brilhando com seu canal no YouTube, aqui falando de Flamengo, enfim, tinham outros repórteres mais experientes naquela ocasião. O próprio Marcos Vasconcelos depois veio trabalhar na Rádio Globo com a gente também. Tinham muitos profissionais de alto nível trabalhando na Rádio Globo naquela ocasião. Então eu fiquei meio que de step, vamos dizer assim, mas mais na folga e, claro, fazendo a coordenação e produção da Rádio Globo. E aí, em 2013, o Vasco vivia um momento muito ruim na Série A do Campeonato Brasileiro, tentando a permanência ali, e vivia um momento principalmente na questão dos goleiros, né? Quem não lembra, né? Diogo Silva, Michel Alves, Alessandro, quem era o menos pior naquela ocasião. E aí quem era o preparador de goleiros do Vasco era o ídolo Carlos Germano. E o Carlos Germano sofria muitas críticas por conta desses três goleiros. Por que o Vasco não contratou um goleiro melhor? Ficou com esses três. O próprio Carlos Germano, durante aquela trajetória, chegou a dar algumas entrevistas falando que os goleiros que ele tinha eram aqueles e que ele iria trabalhar com eles até poder fazer um bom trabalho em relação a isso. Ou seja, ele tentou blindar os três goleiros, mas não foi legal, principalmente para o torcedor do Vasco, e acabou, no final de 2013, o Vasco sendo rebaixado, muito por conta de falhas dos goleiros do Vasco naquela ocasião. E teve uma oportunidade, porque o Vasco treinava lá no CFZ, no Centro de Treinamento do Zico, na Barra da Tijuca. Eu fui fazer a folga do repórter na época e cheguei mais cedo no CFZ. Quando eu chego lá, dou de cara com o Carlos Germano no campo, já fazendo toda a preparação para trabalhar com os goleiros do Vasco, arrumando bola, arrumando os cones, enfim, para fazer o treinamento com os goleiros.
Eu já conhecia o Carlos Germano, não tinha uma intimidade, mas já conhecia, logicamente, pelo ídolo, mas já tinha um contato com ele por já ter feito algumas coberturas naquele ano de folga em relação ao Vasco. Aí cheguei, fui até próximo ao campo, o Carlos Germano também estava ali na beira do campo, comecei a conversar com o Carlos Germano e falei sobre essa situação referente aos 3 goleiros. E olha, com quase lágrimas nos olhos, o Carlos Germano pediu para mim guardar segredo. Falou, Emerson, a gente está conversando aqui, mas não é uma matéria, por favor, nem divulga muito isso não. Mas ele estava um pouco desajeitado e um pouco, vamos dizer assim, incomodado com o que estava acontecendo no Vasco. Porque naquele ano de 2013, ele depois até no futuro ele revelou isso. E eu guardei esse segredo do Carlos Germano porque ele me pediu o segredo. E eu acho que nesse momento, por mais que você seja repórter, você também está ali conversando com um cara que além de ser um grande ídolo da história do Vasco, um profissional. E ele falou, cara, eu cheguei a pedir aqui ao Vasco para contratar o Dida. Lembra que o Dida saía da Portuguesa, ficou ali sem contrato com nenhum outro clube, o Vasco não tentou contratar o Dida, ele acabou indo para o Grêmio. Outro jogador que o Vasco também tentou contratar, segundo o próprio Carlos Germano na época, foi o Marcelo Groi. Mas aquela cena do Carlos Germano conversando com um jovem repórter, jovem que eu digo pela questão de inexperiência naquela ocasião da minha parte. E mesmo assim ele conversou comigo, falou, poxa, eu pedi outros goleiros, estou recebendo muitas críticas que acreditaram que eu mesmo falei, não precisa contratar goleiros não, muito pelo contrário. Pedi os 2 goleiros, a diretoria do Vasco naquela ocasião, e os 2 que eu pedi acabou não sendo contratados. O Marcelo Groi naquela época era, se eu não me engano, o 3º goleiro do Grêmio, ou seja, era muito inexperiente, mas ainda tinha um grande potencial, tanto que se transformou num baita de um goleiro, campeão da Libertadores pelo Grêmio, e o Dida já mais consolidado. Tinha feito um bom Campeonato Brasileiro em 2012 pela Portuguesa, e o Vasco poderia ter contratado o goleiro, mas acabou deixando passar e ele acabou indo para o Grêmio, justamente para o Grêmio do próprio Marcelo Groi. E o Carlos Germano, na época, revelou isso para mim ali no beira do gramado, eu com aquela inexperiência, recebi aquilo e fiquei muito triste, porque você ver um grande ídolo do Vasco, um cara que tem um amor gigantesco pelo Vasco, dizer aquilo pra mim ali na beira do gramado, num momento meio que até de desabafo, podem dizer assim, você podia ter revelado isso naquela época, podia ter ajudado o Carlos Germano, talvez poderia ter sido, mas eu também tinha pouca experiência em relação a essa questão de conversa, e ele me pediu na época, não revele isso não, por favor, guarda entre a gente, até para não ter retaliação em relação aos goleiros, e porque estava na trajetória do Vasco, ainda tinham muitos jogos ainda pela Série B da Série A do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. Então, acabou ficando o Vasco sendo prejudicado por conta dos erros daqueles 3 goleiros, fatídicos 3 goleiros do Vasco, e o Carlos Germano acabou apanhando, vamos dizer assim, entre aspas, muito por conta da diretoria do Vasco na época não ter feito as contratações que ele pediu, basicamente para ser o goleiro do Vasco. Ele tinha o conhecimento do Dida, já tinha ido inclusive para a seleção brasileira com o Dida em vários momentos, conhecia o experiente goleiro que já tinha trabalhado muito tempo na Itália, tinha vindo já para o futebol brasileiro, mas o Vasco acabou não contratando. E nem foi buscar um jovem goleiro com grande potencial, que era o Marcelo Groi, no Grêmio também, oportunidade que o Vasco deixou passar, e aí o Vasco acabou sendo rebaixado no final daquele ano de 2013, com aquele fatídico jogo contra o Atlético Paranaense em Joinville, que além de muitas situações complicadas fora de campo, também uma goleada que o Vasco sofreu por Furacão por 5-1, o que culminou no Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a história contada de hoje. Gostou? Não curtiu? Curtiu? Deixa aqui a sua mensagem. Sua participação sempre é muito importante. Claro, deixa o like nesse vídeo e compartilhe com outros amigos, que é muito importante a sua participação aqui no canal Ave Mais. Grande abraço, tamo junto e a gente volta a qualquer momento aqui no Ave Mais e lá no canal Atenção Vascaínos. Valeu, rapaziada, tamo junto, valeu!